Salve, salve favela, eu sou o Pedro Neto e esse é a Viela. Só que esse Aviela é uma Aviela histórica, ou seja, eu vou tratar sobre o estudo da história. E eu começo já perguntando o que é história. E eu respondo: é o campo do conhecimento dedicado ao estudo das ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Ou seja, tudo aquilo que o homem toca, tudo aquilo que o homem transforma na natureza, vira história. Ou seja, o homem é o único capaz de produzir história. A história contribui para a compreensão das sociedades e suas características ao longo do tempo. Ou seja, se você estuda história, você vai compreender melhor aquela dada sociedade, as características daquela sociedade, as transformações que teve aquela sociedade. Sociedade é a definição de sociedade é o conjunto de pessoas que vivem de maneira organizada, compartilhando regras, costumes e línguas. Organizada. Será que o Brasil enquadra nisso? Organizada. Será que o Brasil enquadra nisso? Pessoas que vivem de maneira organizada. Não sei, mas enfim, a história, ela nos auxilia a conhecer o passado e assim a gente compreender melhor o presente. Todas as transformações que ocorreram na nossa sociedade ao longo do tempo. Existe uma frase de um cara chamado Edmund Burke que diz o seguinte: o povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Ou seja, se você não estuda história, cabeção, você vai cometer os mesmos erros. Vamos viver da mesma forma infinitas vezes. Diferentes interpretações. Cada pessoa pode interpretar os acontecimentos de uma maneira diferente, dependendo da forma como ela vê e observa. Um acidente, por exemplo. Uma pessoa pode narrá-lo de uma forma, enquanto outra narra em outra perspectiva. Isso é comum, normal. Da mesma forma acontece com os historiadores. Dependendo do método de pesquisa e das fontes de que dispõem, e a ênfase no aspecto que eles querem dar, a história pode ser contada de uma maneira diferente. Por exemplo, um filósofo pode dar ênfase a aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e religioso. Por exemplo, o historiador Jacques Le Goff, ele dá ênfase a aspectos culturais, enquanto que o Eric Hobsbawm, ele dá ênfase a aspecto político e econômico. Eu costumo dizer que existem os 5 pilares da história. É impossível você estudar história sem você ter contato com esses 5 pilares, que são o pilar da política, da economia, pilar social, cultural e religioso. Não tem como fazer história, não tem como estudar história sem a religião. Aliás, sem esses 5 fatos, tá? As fontes históricas é tudo aquilo que o homem transforma na natureza ao longo do tempo. Nós podemos fazer história do relógio, história dos anéis, história dos equipamentos de dentistas, enfim, história do videogame, história da tatuagem. A gente pode fazer história relacionada a tudo, tá? Tudo que o homem, no caso, transformou ao longo do tempo. E as fontes históricas, elas podem ser materiais, no caso, aquelas que a gente pode tocar, sentir, que são, por exemplo, jornais, livros, cartas, histórias em quadrinhos, sim, histórias em quadrinhos, tá?
histórias em quadrinhos também. E elas imateriais, aquelas que não podemos tocar, aquelas que não podemos sentir, tá? Que são histórias contadas pela vovó, pelo vovô, a dança, as festas, os rituais religiosos, tá? Essas são formas de fontes históricas. Os sujeitos históricos. Todos nós somos sujeitos históricos. Todos nós participamos e contribuímos de uma certa maneira para construir a história. Pode-se ter sujeito histórico individual e sujeito histórico coletivo. Um exemplo de sujeito histórico coletivo seria as manifestações sociais, como, por exemplo, a Marcha das Vadias, a Marcha da Família, a Marcha da Maconha. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu pretendo fazer outros, tá? Dando ênfase em outros aspectos da história e até mesmo de períodos históricos. E ficamos nessa, tá? Fui!